Lá atrás, há muito tempo atrás, diziam que coisas estranhas começavam a acontecer quando ligavam a TV e lá estava essa novela sendo exibida. Já outros dizem que nada mais nada menos que esta era apenas uma cópia mal feita de um grande sucesso dos anos 90. Será? É claro que eu estou falando de O Beijo do Vampiro, né? A próxima estreia do canal Viva. E desde já, né, já te convido para a gente responder esses questionamentos e também relembrar algumas curiosidades que você provavelmente não sabia sobre essa trama vampiresca. A novela O Beijo do Vampiro, de Antônio Calmon, estreou na TV em agosto de 2002, ficando no ar até maio de 2003, ou seja, há quase 20 anos. Só aí já pintavam altas expectativas, né? Porque se a gente fala de Antônio Calmon, com certeza a gente vai lembrar de Vamp. Então muitos acreditavam que haveria uma continuação da novela de grande sucesso da década de 90. Porém, essa trama de vampiro tinha vida própria. O Beijo do Vampiro, né, contava a história de um adolescente que descobre que é bastante diferente dos outros por apresentar poderes sobrenaturais. O Zeca, né, ele descobre que na verdade a sua vida não era nada daquilo que ele estava pensando, que ele era filho de um dos mais poderosos vampiros que existia, o Boris. E ao longo da trama ele vai ter que aprender a lidar com esses poderes e com sua nova realidade, né, vivendo ali naquele mundo de vampiro tudo meio atrapalhado, mas vivendo fascinantes aventuras. Desde o início, né, o autor da novela, o Antônio Calmon, ele fez de tudo para que O Beijo do Vampiro ficasse bem longe de ser uma continuação de Vamp. Na verdade, ele não queria comparações de jeito nenhum, inclusive não usando sua novela anterior como inspiração, dizendo ele, né, que o inspirou foi os filmes, né, o Drácula de Bram Stoker e também O Baile dos Vampiros. Porém, as comparações entre as duas tramas foram inevitáveis, é claro, né? E diversas vezes O Beijo do Vampiro foi acusada de ser uma imitação ruim da novela vampiresca dos anos 90. Inclusive, né, muitos críticos afirmam que lá no começo era uma vibe bem diferenciada, mas ao longo que a novela vai passando, né, as coisas vão perdendo o controle e a falta de originalidade vai se perdendo. Mas o autor rebateu todas as críticas, afirmando que nunca foi a sua intenção repetir o êxito anterior e que a Globo só aceitou fazer O Beijo do Vampiro se ela não fosse uma Vamp parte 2. Na verdade, né, O Beijo do Vampiro era bem mais politicamente correta e mais adequada para o público infantil. Vale ressaltar que já ali em meados de 2000 as coisas já estavam mudando e não era mais tudo muito liberado como era nos anos 80 e 90. Isso, né, para não amedrontar o público, eles usavam, né, os vampiros, protetor solar, bebiam sangue engarrafado vindo da Escócia e não mordiam crianças, idosos ou gestantes, né? A fila preferencial. Dessa forma, né, o autor pretendia chamar a atenção do maior número possível de telespectadores. Mas, gente, só se for as crianças mesmo, né? Porque o adulto, ele quer ver o circo pegando fogo, né? Vamos falar a verdade? Mas muito longe, né, do humor pastelão, provocativo e descomprometido que havia em Vamp, né? Que na verdade o que chamou a atenção lá atrás era toda essa naturalidade que havia na trama anterior, que aqui parecia algo meio forçado, né? O pessoal tava com medo de não ser cancelado, muito antes, né, dessa palavra passar a existir. A Flávia Alessandra, ela foi reservada para a novela ainda em abril. A atriz pensou em recusar o papel imediatamente, né, por ser casada na época com o diretor da trama, né, o Marcos Paulo, mas ela acabou lendo, né, o texto inicial da novela, que foi entregue a ela, e aí ela acabou aceitando. O Ney La Torraca chegou a ser cogitado para interpretar o Boris,
Porém, o autor preferiu, né, escalar o Tarcísio Meira, para que não houvesse comparação do papel que ele tinha feito antes lá em Vamp. E na verdade ele queria que o vampiro, o protagonista de O Beijo do Vampiro, fosse algo mais sedutor e romântico. Inicialmente, a vampira Mina seria interpretada pela Cristiane Torlone, mas a atriz acabou sendo escalada para uma outra novela que estrearia em breve. Isso porque Manel Carlos a havia escolhido para ser a sua próxima Helena na novela Mulheres Apaixonadas. Então, o Antônio Calmon acabou convidando a Cláudia Raia para o papel, porém, no meio do caminho, a atriz descobriu que estava grávida. Tava difícil, né, gente? Inclusive, ela chegou a comentar no seu livro, né, Sempre Raia um Novo Dia, explicando, né, o que foi que aconteceu na época. Abre aspas. Havia um pequeno problema. Vampiros não engravidam. Calmon criou uma versão mais humanizada, mostrando que vampiras podem engravidar sim, e a cada 100 anos. Estava tudo resolvido e podia fazer a minha vampira mais divertida, peru e namoradeira. Quando O Beijo do Vampiro estreou, eu estava grávida de 4 meses. Fecha aspas. Gente, Crepúsculo veio aí dizer que vampiros podem sim ter filhos, né? Uma das grandes vantagens de O Beijo do Vampiro com relação a Vamp foi com certeza a tecnologia que estava mais avançada na época e que tornava tudo mais real. Por meio de recursos, né, de manipulação de imagens, fazia a passagem dos dentes comuns para os pontiagudos de vampiros. Além desses efeitos também auxiliarem, né, na mudança da cor dos olhos naturais dos atores para as lentes coloridas. Além do que, todos aqueles atores que interpretavam os vampiros lá na novela também usavam próteses, como aconteceu lá em Vamp. Só que essas aqui eram desenvolvidas, né, pelo dentista Marcelo Fonseca, o fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, que eram muito mais bem feitas do que aquela dos anos 90 e também muito mais confortáveis, até para falar também, né, que era uma das coisas que atrapalhava lá em Vamp. Mas antes da gente passar para a próxima curiosidade, eu te convido para você dar aquele like gostoso nesse vídeo, tá bom? E também se inscrever no canal, porque eu sei que muitas pessoas que acabam chegando aos vídeos do Entreteratube não são inscritas, então se inscreve, tá, gente? Não custa nada para você, você vai ter muito conteúdo legal aqui, tá? Então se inscreve e ativa as notificações. Dentre tudo que foi feito para fazer a divulgação da novela, né, foi feito um site chamado Vampiromania para impulsionar a campanha de lançamento da trama, né? Inclusive divulgando algumas histórias e fatos curiosos acerca do universo dos vampiros, além também de tudo que acontecia nos bastidores da novela. A Globo sabia, né, que a trama ia ter um lado muito apelativo para o público jovem, então tentou faturar de tudo quanto foi jeito com relação a esse público-alvo especificamente, né, lançando aí no mercado alguns produtos, né, com relação à novela, por exemplo, o gibi, né, que contava as aventuras do nosso vampiro protagonista, né, as aventuras de Boris, e também, né, vinculando a imagem da novela a um álbum de figurinhas aí de uma determinada marca aí de chiclete, que você comprava o produto, vinha a figurinha e você poderia colecionar à vontade e pregar lá nesse álbum. Inclusive eu lembro bastante que isso foi realmente um grande sucesso, muitas crianças tinham, mas eu acredito que não era tanto por causa da novela, porque na verdade naquela época, né, no início dos anos 2000, acredito que a galera dos anos 90 também, tinha muito apreço por essa coisa de colecionar figurinhas, e tinha álbum de tudo enquanto, né, de todos os desenhos, de todos os programas, novela, então realmente foi muito popular essa coisa de colecionar figurinha. Então, eu me lembro que tinha muita gente que realmente comprava o chiclete para colecionar e exibir aí o álbum. Difícil era completar, né, a coleção. Isso, né, obviamente a emissora acabou tentando, né, pelo menos estimular esse público jovem
assistir a novela. Não sei se funcionou muito bem, já que a gente vai ver daqui a pouco que ela não foi tão bem lá com relação ao Ibope, mas pelo menos a casa faturou um pouco, não é verdade? Pois é, mas apesar de ter agradado bastante o público infanto-juvenil, o Beijo do Vampiro sofreu para agradar a crítica especializada. O jornal Tribuna do Paraná, na época, disse, né, abre aspas, que a novela não acertou a mão, fecha aspas, e passava muito longe de mostrar para o público um bom trabalho. Para o jornal, né, os únicos destaques da novela era a atriz Cláudia Raia, que fazia jus ao trabalho da Cláudia Ohana, lá em Vamp, né, sempre aquelas comparações, que é inevitável, né, e finalizou dizendo, né, que, abre aspas, o autor, a direção, o elenco estão longe de apresentar um desempenho brilhante. A Folha de São Paulo disse que a novela, abre aspas, peca na dosagem de elementos, fecha aspas, pautando-se em efeitos especiais e esquecendo do romance e do humor e de uma boa trama. E não foram só os críticos, né, que sentiram o baque da coisa, não, tá? Tudo que a novela apresentava de ruim acabou se refletindo na audiência, né? Beijo do Vampiro está ali na lista das novelas mais flopadas da década de 2000, por ter apresentado uma média muito abaixo do esperado. Os motivos para isso, né, foram muitos, inclusive alguns problemas que foram meio falta de sorte, podemos dizer assim, né? Porque a novela estreou bem no período eleitoral, na eleição presidencial, uma das mais importantes da última década, né, do último milênio. Também o horário de verão, emendou com o carnaval. E principalmente porque havia a rejeição das nossas famosas donas de casa, né, que são aquelas que estão sempre ali com a TV ligada querendo uma boa novela para ver. Além do que os fãs de Vamp também esperavam algo mais original, e o que acabou não acontecendo. O Antônio Calmon também afirma, né, que um dos motivos que levaram ao fracasso da novela foi o fato de que o público mais conservador e religioso considerava a novela amaldiçoada. Algumas pessoas afirmavam que ao ligarem a TV, quando a novela estava sendo exibida, coisas estranhas aconteciam e que o diabo se manifestaria em seus lares caso elas continuassem a assistir a novela. Será, gente? Bom, se teve maldição, eu não sei, mas quem acabou sendo amaldiçoada foi a própria novela, né? Porque o resultado ruim que ela teve no Ibope acabou a deixando na lista das novelas esquecidas pela Globo e não sendo reprisada até hoje, quase 20 anos depois, agora no canal Viva, após inclusive pedidos insistentes de um público que provavelmente era criança como eu naquela época, que tinha gostado na época ou lembra muito pouco da novela, tem essa curiosidade, né? E com certeza esse saudosismo e quero lembrar um pouco do que realmente foi a novela. Não sei se vai agradar ou não, mas ela vai estar de volta para você tirar as suas próprias conclusões, inclusive, né? Mas, e aí? O que é que você acha de tudo isso? Comenta aqui nos comentários, eu estou esperando você aí contar a sua história com relação à novela. Você assistiu as duas, o Vamp e o Beijo do Vampiro? O que é que você acha aí dessa comparação? Comenta tudo aí que eu quero saber, tá certo? Também não deixa de me seguir nas redes sociais, tá? É muito importante que você faça isso, porque eu tô sempre te mantendo muito bem atualizado de tudo de novo do Inteteratube. Eu tenho o Facebook do canal, né, que é bem facinho, é só o nome do canal mesmo, Inteteratube. Tem o meu Instagram, Isabelle Soares 23, tem o Twitter, Isaara Soares, tá? Você deve ir lá me visitar e bater um papo comigo, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, ok? Espero que você tenha gostado. Tchau!